Muy buenos días Muito bom dia a todos los presentes y a todos los que a están en todos os diferentes presentes e a lugares. todos aqueles que estão em diferentes También buenas lugares. tardes E a também los boa que tarde están en lugares a aqueles que estão em lugares que já pasamos de las 12 del passamos mediodía. das 12 do Y meio-dia. un saludo muy especial E uma saudação muito también al especial misionero Miguel Bermúdez também ao missionário Miguel allá Bermudes en Marim, Guatemala, lá na donde se Guatemala, encuentra onde se en esta encontra ocasión. nesta ocasião. Y para todos los hermanos y hermanas E en para diferentes todos os naciones, irmãos e irmãs em diferentes también un nações, saludo. também uma Dios les bendiga saudação a todos. e que Deus Que nos abençoe a ajude todos Deus a estar e nos preparados ajude Deus a estar para preparados la venida del Señor, para a vinda para do Senhor, nuestra transformación para a nossa transformação e arrebatamento ou de todos los rapto escogidos de Dios, de todos os escolhidos de Deus, que la familia de Dios, são a família de Deus, compuesta por los composta creyentes en Cristo, pelos crentes em de Cristo, diferentes edades, a través del tiempo. En el de nombre diferentes del Señor eras através do Jesucristo, tempo. No nome do les Senhor bendiga a Jesus todos Cristo, y les os abençoe a prospere todos espiritualmente, e os materialmente, prospere espiritualmente e materialmente e nos abra nessa ocasião as Escrituras para y nos abra el compreender entendimiento e nos abra o entendimento para ver, entender para nosotros, tudo que Ele tiver para nós nessa ocasião. Señor No nome Jesucristo. Amén. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasión Para esta ocasião, buscamos la escritura buscamos a Escritura en Levítico em Levítico, capítulo 25, capítulo 25. y también en Isaías E também em Isaías, capítulo 61. capítulo 61. Dice así, Levítico Diz assim, capítulo 25, Levítico, capítulo 25, versos 8 versículos al 13. 8 ao Dice, 13. contaréis 7 semanas de años, Diz, contarás 7 vezes 7 7 semanas de anos, 7 vezes modo 7 anos, que los días de las 7 semanas de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 años. 49 anos. Entonces harás tocar Então, fuertemente la trompeta No 7º mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta. el día de la expiación No dia da expiação, fareis passar a por trombeta toda vuestra tierra. por toda a vossa terra. Santificaréis el año 50 Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. y santificaréis el año 50 Ano de jubileu vos será, en toda la e cada um de vós retornará à sua possessão. pregonaréis libertad en la tierra a E todos sus proclamareis moradores. liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua El año família. 50 os será O jubileo. 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas,
Pois é jubileu, santo será para vós, o produto do campo comereis. En este año de jubileo, Neste ano de jubileu, pondréis cada uno tornareis cada um a sua possessão. Isaías E em Isaías 61, 61, verso 1 al 2, versículo 1 ao 2, verso 1 al 3. versículo do 1 ao 3, De Jehová, diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ungió Jehová porque o Senhor me ungiu predicar buenas nuevas, para pregar as boas novas aos pobres. vendar a los quebrantados de Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregonar el año, a apregoar o ano aceitável do el Senhor año de venganza y el día de e o venganza, dia da vingança do nosso a Deus, consolar a todos los a enlutados, consolar todos os a tristes ordenar que a los afligidos de e Sión ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por manto de tristeza, alegría en lugar de veste de louvor por espírito manto de alegría angustiado, en lugar del espíritu veste de louvor por espírito angustiado. y serán Eles llamados árboles se de chamarão justicia, árvores de plantíos de justiça, Jehová, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Que Deus abençoe nossas almas palabra, com Sua palavra permite entender. e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión, Nosso tema para esta ocasião é el regreso o de regresso los ciudadanos celestiales dos cidadãos celestiais à casa do Pai, hacia la casa de nuestro Padre, ou seja, a casa de nosso Pai Celestial. Podem y en sentar, bondad. queiram ter a bondade. Todo lo que Dios hará Tudo o que en Deus este fará planeta Tierra neste planeta Terra representado está en las 10 representado días. nas festas Todo está ahí judaicas. codificado, Tudo está aí y por codificado consiguiente, e, para entender el consequentemente, programa de Dios y para el tiempo para en que la entender o persona programa vive, de Deus para o tempo em que a pessoa necesita vive, ver precisa ver em que esas tempo fiestas, destas cuál de las festas, fiestas em qual das están festas siendo materializadas, que estão sendo está materializadas, viviendo la persona. a pessoa está Por vivendo. consiguiente, es importante conocer Consequentemente, é importante las conhecer fiestas hebreas, fiestas as judías, festas hebraicas ou judaicas, porque aí están sellados estão los selados misterios de Dios y su obra, os mistérios de Deus e que sua lleva a obra, cabo en medio de Israel, que ele realizaria no meio de Israel e no raza meio humana. da raça humana. Esta fiesta del año 50 Esta festa do ano 50, como vimos, es tan importante é tão importante a tal grado até o que grau que cada cual cada um regresará a su familia, regressará à sua cada família, cual cada um será libertado, será libertado, regresará a su familia, regressará à sua família también e regresará seus a la bens persona também regressarão à pessoa que que recibe la bendición recebe a bênção de la liberación. da liberação. Podemos ver que esse ano 50 también também está representado en el está día 50. representado no dia 50, que é o dia de Pentecoste. Recordemos que Pentecostés Lembremos que Pentecoste significa 50, 50. año de Pentecostés, Ano de Pentecoste, ano 50. E, así como hubo un Pentecostés assim como houve um Pentecoste allá lá en Israel, em Israel, en donde onde se abrió se abriu ese ciclo de Pentecostés este ciclo de en el Pentecoste aposento alto, no aposento alto, y desde ahí e desde aí se ha estado viviendo en el tiempo, esteve se vivendo no tempo de Pentecoste, tiempo de bendición, tempo de bênção, de liberación de liberação para el ser humano por para medio o de ser Cristo. humano através de Cristo, nosso Salvador. Es un ciclo divino É um que ciclo está divino marcado que está marcado como la dispensación de la gracia, como a dispensação da Dios graça, extiende su amor y su onde gracia Deus estende seu amor e todo sua aquel que lo graça recibe como a Salvador. todo aquele que o recebe como Salvador. Por consiguiente, recibe la consequentemente, bendición de obtener perdón
recebe a bênção de obter o perdão de seus pecados, ser limpo com o sangue de Cristo ser bautizado en agua en su nombre, e ser batizado em água em seu nome, bautizarlo con Espíritu e Santo Cristo fuego, batizá-lo com y Espírito producir en la Santo e persona fogo, el nuevo e nacimiento. produzir na pessoa o novo Se nascimento. abrió ese ciclo divino Se abriu este ciclo divino de Pentecostés en el aposento alto, de alrededor Pentecoste no 2000 años aposento atrás, alto, ao redor de 2000 anos atrás, na cidade de y Jerusalém. ha continuado la bendición de E tem Pentecostés continuado a bênção de Pentecoste durante a dispensação da graça com la iglesia del Señor a igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Toda la Cristo. dispensación de la gracia está dentro Toda a dispensação da graça está dentro do ciclo divino do dia de Pentecoste. y hay grandes bendiciones en ese ciclo divino en E há donde grandes Dios bênçãos neste ciclo divino onde Deus chama todo aquele que tem os seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Esos son los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, escritos en el cielo, Estes são del Cordero. os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Estes são Aparecerían en la tierra como aqueles que apareceriam na terra, de Dios, como a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, vendrían a una etapa de que prueba viriam a uma etapa de prova aqui na terra. y nos preguntamos E nos si no perguntamos hubiera pasado se não tivesse problema ya en acontecido el huerto del Edén, um problema lá no Jardim do Éden, onde Adán y Eva, Adão e Eva ¿qué hubiera pecaram, sucedido? o que teria acontecido? Estaríamos Nós estaríamos na terra com corpos eternos, imortais e glorificados, desde aproximadamente 6.000 anos atrás. Mas estava no programa de Deus que tudo acontecesse porque em Deus estão os atributos de curador, estão os atributos de provedor. Ele se proviu de sacrifício para a solução ao problema de seus filhos, os quais viriam mais adiante na dispensação da graça para ter um sacrifício pelo pecado, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Lembrem, não criticamos nem Adão nem a Eva porque é um programa divino que tem sido realizado desde tempo antigo, que estava na mente de Deus. E nós estávamos na mente de Deus, como atributos do pensamento divino, para vir à terra ser manifestados na terra. Essas são as ovelhas que o Pai deu a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. E dentre todas essas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo é o primogênito, é o principal desse aprisco e rebanho de Deus. Cristo veio por elas há 2000 anos atrás e deu a sua vida pelas suas ovelhas que o Pai lhe deu, para que as buscasse e lhes desse vida eterna. E é um privilégio muito grande de que Deus nos tivesse em sua mente eternamente para ser manifestados na terra neste tempo final. Nos correspondeu o tempo mais importante, mais glorioso de todos os tempos, porque esse é o tempo para um novo Pentecoste. Já não um dia de Pentecoste sendo materializado, mas um ano de Pentecoste sendo materializado, sendo atualizado, tornado realidade na Igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu.
al día de Pentecostés transcurrían Para chegar ao dia de Pentecoste, passavam-se 7 sábados, consequentemente, 7 semanas, suman 49 que días. somam 49 dias. Era el día de Pentecostés, E no dia 50 era o dia de Pentecoste, onde recibieron el Espíritu 120 personas creyentes en Cristo. receberam o Espírito 120 pessoas crentes em Cristo no aposento alto lá Y ahora em ese Jerusalém. ciclo E agora este 50 ciclo días, de en una 50 escala dias, más alta, em uma escala mais es alta, manifestado, é manifestado onde transcurren 7 semanas de años, transcorrem 7 semanas de anos, 49 años, que são 49 anos, 50 es el año. e depois o ano 50 é o ano do jubileu. Así es que el año Ou de seja, que Pentecostés o ano de está en una Pentecoste escala más alta que el día está numa escala mais alta do que o dia de Pentecoste. E es para este tiempo final. é para este tempo final El año de Pentecostés, que o ano de Pentecoste cumplimiento. terá cumprimento. En los días de Jesús, Nos dias de Jesus, él leyó Isaías capítulo 61, ele leu Isaías capítulo verso 61, 1 en adelante, versículo 1 em donde diante, dice, el Espíritu del onde Señor diz: está sobre mí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a predicar buenas nuevas, para pregar as boas novas aos pobres. a vendar a los quebrantados de Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, corazón, a proclamar el año de la buena voluntad. a apregoar o ano aceitável do Y ahí Senhor. se detuvo en San Lucas capítulo E aí se deteve em São Lucas 4. capítulo 4. Continúa leyendo. Por que não continuou lendo? Porque Él vino para proclamar ele veio para el año proclamar de la buena voluntad, o ano aceitável de en el Deus, cual Dios tiene misericordia no qual Deus de tem las misericórdia personas que lo reciben como das único y pessoas que o suficiente. recebem como único e suficiente Salvador. Si continuaba leyendo, a Se continuación continuasse decía, lendo, na continuação "Y el dizia: día de venganza del Dios nuestro". e o dia de vingança do El nosso día de Deus. venganza del Dios nuestro É que o dia de vingança do nosso Deus es predicado é en este pregado tiempo final, neste tempo final, en el año del jubileo, no ano do y jubileu, así cumplirá e assim la cumprirá a correspondiente Escritura a este tiempo final. correspondente a este tempo Por final. tanto, él vendrá en este tiempo final, Portanto, ele virá neste tempo final, proclamando el día de venganza del Dios nuestro, proclamando o dia de vingança do nosso Deus, ou seja, anunciando os juízos divinos que virão sobre a raça en humana este tiempo final, que neste es tempo final, el día postrero, el que milenio é o último postrero, dia, porque o un día último delante del milênio, Señor es como 1000 porque um años, dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como un día. um dia. Por tanto, estamos enfrentándonos Portanto, al estamos año del jubileo, en donde nos hay deparando com o grandes ano do bendiciones jubileu, onde há grandes bênçãos y para quién más, para mim e para cada uno de quem ustedes mais? también. Para cada um Ahí de en ese vocês ciclo também. divino está Aí, neste ciclo divino, la segunda venida de Cristo, está a segunda vinda de Cristo. que él Está viene como león de la tribu que de ele Judá, vem como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. y traerá E virá e trará Cristo que han partido aos mortos em Cristo que partiram em eras passadas los e de nuestro tiempo, os do nosso tempo que partiram. los traerá en su venida, los resucitará, Os trará na sua vinda, os ressuscitará em corpos glorificados. E aparecerão aos crentes que estarão vivos neste tempo, el ciclo del no año del ciclo jubileo, do ano do jubileu, tiene que grandes bendiciones en el tem campo grandes espiritual bênçãos y físico, no campo espiritual e físico para todos os crentes em Cristo. el pasaje A passagem que antes está antes de este ciclo del año del jubileo
deste ciclo do ano do jubileu 7 semanas de años, são 7 semanas de anos, 49 años, que são 49 anos, que es un sábado, e no ano 49, que é um sábado de ano, se junta se junta na continuação, el se año une 50, el año o ano del jubileo, 50, o ano do ese año jubileu. del jubileo contiene el Este ano do jubileu contém o mistério segredo estará do que haciendo Deus en este tiempo estará fazendo neste tempo para final, bendición de todos los creyentes en Cristo, para a bênção de todos os crentes em Cristo, do nosso y décadas tempo pasadas. e de eras Ahí es donde passadas. ocurrirá Aí é onde la ocorrerá transformación. a transformação. Así como el día de Pentecostés, Assim como o dia de vino una Pentecoste, transformación interior para los veio creyentes, uma transformação interior para os crentes que estavam ali. nuevo nacimiento Um novo nascimento en el campo espiritual, no campo recibiendo el espiritual, Espíritu de Dios. recebendo o Espírito de Durante toda la Deus. dispensación de la gracia, E durante toda a dispensação da graça, é a bênção grande el Espíritu receber o Espírito de Deus recibir el nuevo e, nacimiento, consequentemente, receber o novo nascimento coloca que a la persona en el reino de Dios, coloca a pessoa no en reino la de casa Deus, como na niño casa de o Deus, hija de Dios. como um filho ou uma filha de Deus. Y en el año del jubileo, E no ano do está la jubileu promesa está a de la promessa resurrección de los muertos en da Cristo, ressurreição dos y la mortos em transformación de Cristo nosotros que vivimos, e a transformação de nós, os que vivemos, e também la predicación a del pregação día de venganza del Dios nuestro, do dia de vingança do nosso donde se Deus, estará anunciando onde estará sendo anunciado o juízo divino que cairá durante a grande tribulação sobre a raça humana. Jesús, Foi por isso cuando leyó que Isaías capítulo 61, Jesus, quando leu Isaías capítulo 61, se deteve, onde dizia: para pregar o ano aceitável no do continuó Senhor. leyendo porque la Não continuación continuou lendo, porque na decía, "Y el día continuação de venganza", dizia: e o dia da vingança do nosso Deus. y por consiguiente, E, consequentemente, el día de venganza del Dios nuestro o dia de vingança do para nosso ser Deus predicado, é para ser para ser pregado, anunciado para ser en anunciado este tiempo final neste tempo final, por el ungido que Dios tenga para ese tiempo pelo final, ungido que Deus tiver para este tempo final, para proclamar o dia de vingança do nosso Deus, que corresponde aos ministérios de Elias e Moisés, ministério das duas oliveiras, dos quais Cristo falou nas suas pregações, nos seus ensinamentos, e ainda no Monte da Transfiguração, onde mostra como será a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem vindo ao seu reino. Apresenta essa visão a Jesus e de cada lado de Jesus, Moisés de um lado e Elias do outro lado. Porque Porque essa é a ordem da vinda do Senhor. Em São Mateus capítulo 16, versículo 27, diz que ele vem com os seus anjos. Ele vem com estes ministérios de Moisés e Elias no tempo final. Essa é a ordem para a vinda do Senhor, como Cristo mostrou lá no Monte da Transfiguração. Diz, 16, verso 27 al 28 de San Mateo, dice, capítulo 16, versículo 27 ao 28 de São Mateus. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E em seguida os levou ao monte alto, ao monte da Transfiguração, e
se transfigurou Su diante rostro deles. resplandeció como el sol, Seu rosto resplandeceu como o sol, sus cabellos se hicieron blancos seus cabelos se tornaram brancos como a lã y branca, aparecieron a cada lado de Jesús e apareceram de cada lado de Jesus y Moisés Elías. e Elias. En San Mateo capítulo 24, verso 30. Em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao Entonces 31 aparecerá la diz, señal del Hijo del diz Hombre en el Cristo, cielo. então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Y enviará sus ángeles con gran voz E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos para céus. los escogidos. Juntará os escolhidos, estes escolhidos são 144.000 hebreos 144 mil hebreus, llamados en este que tiempo, serão chamados neste tempo 12.000 final. de cada tribu, 12 mil de cada tribo, conforme, conforme dice como Apocalipsis, diz capítulo, Apocalipse capítulo capítulo 9, capítulo 9, capítulo 7, verso 1 en adelante. capítulo 7, versículo 1 em diante. Ahí está el ángel que viene con Ahí el sello está del Dios vivo para llevar O anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar e selar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. O sea que Ou seja, los ministerios de Moisés y Elías os ministérios de Moisés e Elias têm este trabalho no para tempo llamar y final juntar los escogidos del pueblo para hebreo, que chamar son e juntar os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil, 12 de mil cada tribu. de cada tribo. O sea que ellos tienen una bendición Ou grande, seja, que eles têm uma bênção grande de parte de Dios para prometida da parte de Deus para este tempo final. tendrán una posición importante Terão uma posição importante no reino de Deus e sua administração de Dios en la do reino tierra de Deus na durante el terra reino milenial. durante o reino milenial. Cuando llegue el momento, Quando chegar o momento, Dios les abrirá las escrituras Deus lhes abrirá as escrituras e o entendimento para compreender e receber a palavra correspondente a este tempo final juntados y preparados e serem juntados e preparados para quedar en la lista ficar na de lista los judíos escogidos dos de judeus escolhidos de Dios, Deus desde la fundación, desde antes da fundação do mundo. los dos olivos, As duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, estarão ligados 44.000 aos 144 mil judíos o hebreos, judeus ou hebreus neste tempo final. por medio de los ministerios de Moisés y É Elías, através dos ministérios de Moisés e Elias que Deus falará aos y que le judeus abrirá las escrituras e que lhe abrirá as escrituras e o entendimento para compreender. será Será el quinto Elías, o quinto Elias, cuarto Elías que hizo quando o quarto Elias quis ir aos judeus, se lo prohibió Deus y le dijo que lhe tenía que ser de proibiu acuerdo a e Apocalipsis disse 11, que tinha que ser de acordo a Apocalipse 11, Moisés y Elías. que é Moisés e Elias. Portanto, Una bendición grande hay para los judíos. uma bênção grande há para os judeus neste tempo final. Los veamos a ellos Quando os virmos recebendo a para este palavra, tiempo final, para este tempo escuchando final, la palabra, escutando a palavra, en donde onde se estará proclamando el día de venganza del Dios estará sendo proclamado o dia de vingança do nosso Deus e manifestando estará se manifestando o ano el año de Dios
el año del o ano de jubileo, Deus, o ano do jubileu. Lembrem, hemos llegado ya al final. chegamos já ao Faltará final. poco después E nos faltará pouco depois para la resurrección de los muertos en Cristo. a ressurreição dos mortos em Transformación Cristo de nosotros que e vivimos, a transformação de nós, os que porque los vivemos. escogidos del cuerpo Por quê? místico de Cristo Os escolhidos do corpo místico de Cristo, da sua igreja, não têm que passar pela grande tribulação, pero mas los 144,000 os 144.000, sim, passarão pela grande tribulação. no pertenecen a la iglesia novia, Eles não pertencem à igreja noiva, mas que eles são los escogidos del pueblo, os escolhidos do judío povo del pueblo hebreo, judeu, do povo hebreu. y tienen su parte E en tem el a sua reino de parte Dios. no reino de Deus. Ahora en este año de jubileo, Agora, neste ano do jubileu, que es el que corresponde que é o que corresponde después depois de la fiesta da festa del día de Pentecostés, del do día dia de 50, Pentecoste, esa do dia fiesta 50, sigue essa con su festa bendición hasta que es sellado hasta el último segue escogido, com sua bênção até que é selado o último escolhido no reino de y Deus. luego E comienza el año começa o ano de Pentecostés, de o año 50. Pentecoste, ou ano 50. Cada 50 años, el año 50 A cada 50 anos, o ano 50 era de liberación. de liberação. Todas las propiedades Todas que as habían propriedades que tinham vendido vendido o que la habían ou perdido por que alguna tinham causa, perdido por algum motivo, regresaban al dueño regressavam ao dono original. original. Al regresar al Ao dueño regressar ao dono original, original, entonces se e marcaba então el precio se marcava o preço da venda de uma casa de acordo al tiempo ao tempo que faltara que faltasse para el año del jubileo. para o ano do jubileu. Si estaba Se estivesse longe, el año del jubileo, distante o ano do jubileu, del momento de do una venta de momento casa, da venda de uma casa, costaba más la casa, custava mais a casa e o terreno. Se faltasse um ano para o ano de jubileu, no valía casi nada. não valia quase nada a propriedade, porque tinha que devolvê-la ao dono original, Al cual ao qual se la había comprado. a tinha comprado. O sea que casi Ou nadie seja, compraba que quase ninguém comprava porque no le daba no tiempo último ano, porque não dava tempo de semear y cosechar. e colher. Ahora nos encontramos Agora, nosotros Nós nos en un encontramos ciclo divino em um ciclo divino importante, muito, mas muito donde importante, están escondidos onde los estão misterios de Dios correspondientes escondidos a ese tiempo os mistérios de Deus para este tempo final, juntamente com as outras festas que correspondem a este tempo final. final. E Esto marcará el tiempo para el regreso isto marcará o tempo para o regresso dos cidadãos celestiais casa à casa Padre Celestial, do Pai Celestial, para estar en la cena del Cordero. para estar na ceia das bodas do Cordeiro, Esto es en el cielo. e isto é no céu, Pasa la gran tribulación, enquanto passa a grande tribulação e os juízos divinos caem sobre a terra, os escolhidos, los ciudadanos celestiales estarán os cidadãos en celestiais, otra dimensión. estarão em outra dimensão com Cristo Los ángeles de Dios e os anjos de Deus en el cielo nesta grande festa no céu, que durará años y medio, 3 anos e meio, donde es investido onde el Mesías de príncipe como rey é investido o Messias Príncipe como rei para se sentar no trono de Davi gobernar el reino de David. e governar o reino de Davi. Para Israel hay una bendición muy grande Para Israel há uma bênção muito grande neste tempo final, y más grande e maior para la iglesia del Señor Jesucristo. há para a igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Es el tiempo para nuestro regreso. É o tempo para o nosso regresso à casa de nosso Pai Celestial. El regreso de los ciudadanos celestiales O regresso dos cidadãos celestiais à casa de nuestro Padre Celestial. de nosso Pai Celestial. Pasando una tarde Continue feliz passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo. y nos vemos el E próximo nos vemos na próxima sexta-feira e próximo
domingo. domingo.